pessoal, então estamos aqui com mais um episódio do Santa Casa Cast. Eu, Dr. Luiz Felipe Vilas Boas, ortopedista, especialista em cirurgia do quadril. Estou aqui acompanhado do nosso colega hoje, Dr. Rafael Biagi, especialista em cirurgia do joelho. Então vamos falar aqui um pouco sobre lesões, tirar dúvidas, falar tudo que vocês querem saber sobre joelho, que hoje é o dia. Então vamos aproveitar aqui essa pessoa especial que está aqui com a gente, Dr. Rafael Biagi. Seja bem-vindo. Um prazer estar aqui com vocês, e a gente está aqui hoje para responder as dúvidas aí dos funcionários, dos pacientes, as dúvidas mais comuns aí, e vamos tentar conversar um pouquinho com vocês, aí, explicar um pouco mais sobre as patologias do joelho. E aí, Rafa, me conta uma coisa para você. Você não é aqui de Ponta Grossa, né? Não sou de Ponta Grossa, sou do interior do Paraná e do Norte. Aí eu tive minha formação de ortopedia em Londrina, e depois eu segui para São Paulo para fazer especialização de cirurgia do joelho. Então foi lá em São Paulo que eu tive a minha especialização. Eu operei em vários hospitais de referência, Einstein, Sírio-Libanês. Então ali que eu tive essa bagagem aí de cirurgia do joelho para trazer aqui para Ponta Grossa para os pacientes. E você já está aqui em Ponta Grossa já faz uns... 6 anos. 6 anos. 6 anos aqui já. E desde então a gente está lá na Santa Casa junto, tocando esse serviço maravilhoso, que a gente ama de paixão. E o que você pode me dizer, assim, né? Da cirurgia de joelho, eu acredito, compartilhando com você o consultório, que a gente vê que é das lesões, é uma das articulações que tem mais patologias, né? Então, o que você mais atende? O que você pode falar inicialmente sobre o joelho? Isso. Então, assim, a nossa experiência ali na Santa Casa é sempre tentar trazer inovação, o que tem de mais moderno, por isso que a gente sempre está atualizado aí com cursos e congressos, etc., para trazer tudo que tem de melhor no mundo para a cidade. As patologias do joelho, o joelho é uma articulação muito complexa. Ela é uma articulação que por si só, ela é uma articulação instável. Então, ela depende muito de ligamentos, de menisco, da musculatura para estabilizar. Então, por isso que tem tantas lesões assim nessa parte de joelho. Por isso que o joelho é uma articulação que sofre tanto com lesões. Eu ouvi você falando menisco, ligamento, a gente ouve essas são as principais lesões, né? Exatamente. Atleta, nem atleta também, ó. O pessoal que vai fazer um exercicinho final de semana, tudo Sim. Isso. Quando você está no consultório, qual que é a principal queixa? O que o paciente vem falando para você assim? No consultório a gente tem 2 grandes públicos, né? É o público idoso, que vem já com desgaste de joelho, que já com umas lesões crônicas de joelho ali, lesões de cartilagem, uma artrose. E também o público jovem, né? Que está fazendo ou quer começar a fazer uma atividade física. Então esse público, o público mais jovem, ele sofre mais com lesões de cartilagem, umas lesões ali de menisco, ligamento, até lesões musculares mesmo. A gente também, como a gente faz assistência ali no clube operário, a gente é do departamento médico do operário ferroviário, do clube aqui de futebol da cidade. Então, ali a gente pega mesmo um atleta. Então, é um atleta de alto rendimento que precisa de uma recuperação rápida, que precisa de um melhor tratamento. Então, assim, a gente pega esses 2 grandes públicos, o jovem atleta e o idoso ali sedentário, ou o idoso já com uma lesão crônica de joelho. E quando esses pacientes chegam, assim... tem alguma história padrão? Como que acontece as principais lesões do joelho? Meu? Tem alguma forma de prevenir? O que a pessoa, quando vai começar uma atividade física... A gente ouve bastante gente começar, vou começar a correr, vou entrar numa academia, e daí às vezes se machuca, se lesiona. Sim. Como que é essa história da lesão do joelho? Então assim, o joelho, o principal paciente que procura o atendimento ali no joelho é aquele paciente que começou uma atividade física sem um acompanhamento específico, ou que está tentando retornar às atividades físicas e acabou fazendo um esforço além da conta, ou já tinha uma lesão que não percebia, uma lesão que estava ali escondidinha, mas como ele não fazia atividade física, ele não percebia. Então, assim, normalmente, no retorno às atividades físicas, essa lesão pode aparecer. Por isso que é ideal um acompanhamento. Então, assim, a gente sempre diz, caso ele queira fazer uma atividade física, o ideal é que ele fizesse uma avaliação médica, que ele fizesse um acompanhamento adequado, justamente para trabalhar com prevenção, para a gente prevenir que essa lesão aconteça, e não depois só tratar a lesão, tratar essa lesão depois que ela já está ali. Entendeu? A atividade física, acho que o fortalecimento, uma academia, talvez seja a principal forma de você evitar uma lesão. Com certeza, uma articulação, uma musculatura bem alongada e fortalecida, ela ajuda a estabilizar a articulação do joelho. Então, tudo isso ajuda a prevenir uma lesão, né? Então, mas o ideal é a gente avaliar o perfil do paciente. Então, assim, tem muitos pacientes que chegam lá e eles falam assim, olha,
eu quero fazer uma corrida, eu quero correr maratona. O outro não, eu faço crossfit. O outro, eu quero ser um bodybuilder, eu quero fazer academia. Então, assim, arte marcial. Assim. Cada perfil de paciente seria voltado para uma avaliação e um tratamento específico. Então, a gente segue com fortalecimentos, com a equipe de fisioterapia também. A gente tem vários colegas fisioterapeutas parceiros aí que a gente consegue indicar para fazer esse acompanhamento, para prevenção de lesão e para melhora aí da musculatura e da articulação do paciente. Para prevenir lesões, assim, tem alguma questão mais física, tipo exames laboratoriais, alguma coisa que você faz, uma investigação, tem alguma coisa que você pode fazer para prevenir, ou é mais a questão mesmo muscular, osteomuscular? Tem, assim, como a gente trabalha bastante com paciente de alto rendimento, atleta profissional mesmo, é uma avaliação muito mais complexa, não é uma avaliação tão simples igual aquele paciente do dia a dia. Então, assim, é uma avaliação mais complexa, a gente avalia eixo de membro, que às vezes o paciente tem um desvio nos membros e nunca percebeu. Às vezes o paciente tem um desvio, tem uma diferença de tamanho de membros, que isso aí também não percebe. Às vezes é algo mais simples, é uma pisada diferente que o paciente também nunca investigou. Ele percebe ali que o tênis está desgastando mais de um lado do outro e ele nunca pensou nisso. Até atleta mesmo. Às vezes a gente pega um atleta profissional que a gente percebe que ele tem um desvio ali numa pisada e a gente consegue melhorar muito o rendimento dele fazendo uma palmilha, corrigindo isso, fazendo um trabalho fisioterápico. Então, assim, é um trabalho muito mais profundo realmente do que um paciente do dia a dia. Então, Rafa, você falando assim, eu percebo que assim, qualquer pessoa não está livre de ter uma lesão no joelho, né? A gente sempre ouviu já um amigo, um familiar que ou levou um tombo, ou torceu o joelho, sem ser praticando atividade física, às vezes em casa, tropeçou, caiu. Sim. E daí, assim, geralmente, quais são as lesões mais comuns assim que chega no consultório, que você atende? As lesões mais comuns assim nesse tipo de situação, o entorse, uma queda, etc., a gente costuma ver muita lesão de menisco. Tá? Lesão de menisco, lesão de cartilagem, as lesões de ligamento, né? Então são as estruturas ali que acabam sofrendo mais com esse tipo de trauma. Mas o que é o menisco? Então, o menisco, para resumir assim de uma maneira mais simples, ele é o amortecedor do joelho. Então, cada joelho tem 2 meniscos, um do lado de dentro e um do lado de fora, que é o medial e o lateral. Então, o menisco é responsável justamente pela estabilidade do joelho, tá? E em geral pela absorção de impacto. Então, é uma estrutura que é muito importante para estabilizar essa articulação. No caso de paciente que quer fazer ali uma corrida, alguma coisa, então é fundamental que ele tenha o menisco saudável. Então, o menisco está ali no meio do joelho, né? Sim. Então, toda caminhada, qualquer coisa que ele está fazendo, ele tá sofrendo Exatamente. uma sobrecarga ali o tempo todo. Ele está sofrendo uma carga. Por isso que a gente diz também que um paciente quer fazer uma atividade física dessa de impacto, por exemplo, corrida, salto, que o paciente não seja tão pesado, né? Porque sabendo que ele vai absorver o impacto do joelho, quanto mais peso a gente tiver por cima, a gente tiver sobre esse menisco, ele vai sofrer mais. Ele naturalmente vai estar mais sobrecarregado e Exatamente. vai estar propenso a uma lesão mais fácil. Naturalmente ele vai estar sendo sobrecarregado. E quando que eu posso pensar, eu como paciente torci meu joelho, bati assim, quando que eu devo me preocupar que eu fiz uma lesão mesmo? Porque é muito comum o paciente, quantas pessoas já vai, bate, machuca, às vezes toma até um analgésico, alguém indica e fica por isso mesmo. E assim, a maioria dos traumas são traumas leves, né? Então tem ali uma batidinha, um entorse que fica um pouquinho dolorido. Então, se a gente tem também distensões musculares, distensões dos ligamentos. Então, assim, nessa situação, realmente o paciente costuma fazer um gelinho em casa, faz ali um analgésico, um anti-inflamatório, isso resolve. Quando a gente tem que se preocupar? Quando essa dor não melhora, tá? Então, quando você toma medicamento, a dor não melhora. Quando você tem um bloqueio da articulação, então, assim, essa articulação você percebe que ela não consegue estender e flexionar. Quando você começa a pisar e sente um desconforto, sente uma pontada no joelho. Então, esses são sinais de alerta. O joelho muito inchado. Então, assim, esses são sinais de alerta que a gente precisa se atentar aí ao joelho. E procurar um atendimento. Com certeza, procurar um atendimento médico, porque além do exame físico, né, para a gente diagnosticar alguma lesão, a gente também tem exames de imagem que vão elucidar melhor aí a situação. A gente faz uma busca mais específica, então com isso a gente consegue realmente chegar a um diagnóstico.
E até porque os exames de imagem hoje a gente consegue também ver outras lesões associadas, consegue ver o que está acontecendo realmente no joelho. Exatamente. Hoje a gente consegue fazer um estudo em 3D ali do joelho e ver desde a anatomia do joelho, né? Até as lesões mais profundas ali, que são as de menisco, ligamento e etc, cartilagem. E daí, se eu romper o meu menisco, daí então é cirurgia, tem que ir para faca. Não. Então, assim, a maioria das lesões de menisco, elas são conservadoras, tá? Então, assim, a maioria das lesões de menisco você não precisa operar. Você precisa de um acompanhamento, tá? Porque tem alguns tratamentos que a gente segue que eles tendem, dependendo da lesão, cicatrizar. O menisco, ele tem várias áreas, tá? Então, por isso que é o ideal você procurar um atendimento com o especialista, porque cada área do menisco, ela tem um tipo de tratamento, ela tem um tipo de acompanhamento, tem um tipo de fisioterapia, um tipo de medicamento. Então, assim, não são todas as lesões que são cirúrgicas, mas algumas são cirúrgicas. Então, essas a gente precisa realmente fazer uma intervenção para realmente resolver o problema. Porque assim, a pessoa às vezes tem medo, tem lesão, tem dor no joelho, tudo, e acaba nem procurando um atendimento, Exatamente. Acaba fazendo uma coisa em casa e vai empurrando com a barriga. Exatamente. Então a lesão, ela tem solução. Tem solução. E a gente percebe que muitas lesões que o paciente deixa e tem aquela dorzinha e continua com esse desconforto e vai levando, isso pode às vezes prejudicar a articulação do joelho. Tem muitos pacientes que a gente opera com lesões de menisco antigas que a gente vai avaliando depois, coloca a câmera lá dentro, a gente faz uma cirurgia que é uma cirurgia minimamente invasiva. Então a gente coloca a câmera lá, consegue fazer um escaneamento geral do joelho do paciente e a gente consegue ver numa TV todas as estruturas ali internas do joelho. E nessa situação a gente percebe que às vezes uma lesão do menisco antiga sobrecarregou a articulação, fez uma lesão de cartilagem enorme. Então assim, o ideal é o atendimento, fazer uma avaliação específica para a gente conseguir realmente diagnosticar isso aí e tratar da melhor maneira possível. E quando você faz o tratamento, é demorado? Como é que é? Como é que funciona para eu, não o tratamento cirúrgico? Inicialmente o tratamento não cirúrgico. Para eu voltar para a atividade física, para eu poder voltar a jogar o meu futebol, praticar minha atividade esportiva, é demorado? Como é que funciona isso? Depende muito da lesão, tá? Tem algumas lesões ali, algumas lesões musculares que a gente consegue que o paciente volte com 3 semanas, 6 semanas, dependendo do grau da lesão. As lesões de menisco também depende muito da área e do tipo da lesão. Então, assim, varia muito, tá? Por isso que o ideal é procurar um atendimento médico, porque a gente consegue, diagnosticando o problema, colocar o paciente para atividade o mais rápido possível. Então, isso pode variar de 2 semanas até 6 meses, dependendo do grau da lesão. Por isso que o ideal é procurar um atendimento. E se for cirúrgico daí? É muito complicado. Eu vi você falando sobre colocar uma câmera dentro do joelho com um cortezinho, né? Exatamente. E daí? Você colocou a câmera lá, assim, beleza, viu tudo, tratou, e daí? Hoje a cirurgia de joelho ela evoluiu muito, né? Nos últimos anos, aí, a cirurgia dos últimos anos que eu digo, dos últimos 20 anos, a cirurgia de joelho evoluiu muito. Então, assim, nós fomos pioneiros aqui na cidade na cirurgia por computação e robótica, né? Então, foi a primeira cirurgia desse padrão nos Campos Gerais. Então a gente conseguiu fazer ele na Santa Casa, esse tipo de cirurgia, foi um sucesso, o paciente está super bem. Então assim, a gente consegue que um computador ajude a gente, né, com auxílio ali de inteligência artificial, a guiar a nossa cirurgia em tempo real. Então, como a cirurgia de joelho ela evoluiu muito, os materiais, os equipamentos, a gente tem desde cirurgias mais complexas, que são essas de prótese, que a gente tem que fazer uma substituição da articulação, até cirurgias bem mais simples, que são cirurgias por vídeo. Então, assim, o paciente, a gente faz 2 furinhos no joelho do paciente, coloca uma câmera lá dentro, opera, trata todas as lesões internas do joelho e o paciente sai andando no outro dia. Então, assim, é uma recuperação muito rápida, é uma evolução muito rápida e é algo que muitos pacientes têm aquela visão antiga de que, olha, se eu operar o joelho nunca mais fica bom. Olha, isso aí já caiu por terra há muitos anos. Então, os pacientes hoje têm uma evolução muito rápida, têm um retorno às atividades muito rápido. Então, a cirurgia de joelho evoluiu muito nos últimos anos. O objetivo, inclusive, é ficar bom, na verdade. Exatamente. Você operar para restaurar toda aquela qualidade de vida que o paciente tinha. Exatamente. Né? Se você vê um atleta que a gente faz cirurgias... a gente faz muita cirurgia de atleta, então assim, se a gente pensa que aquilo é a carreira da pessoa, que ele precisa ter um alto rendimento e precisa estar competitivo, a gente já sabe que esse atleta vai ter uma recuperação que independente da cirurgia que a gente faça, a gente sempre usa o melhor material para que ele volte o mais rápido possível.
Então, doutor Rafael, eu ouvi você falando que a recuperação está cada vez mais rápida, né? Então, o pessoal opera, já no dia seguinte já sai andando, tudo. Isso é fruto de alguma inovação? As técnicas cirúrgicas melhoraram nos últimos anos? Porque, igual você comentou agora há pouco, ficava aquela dúvida das pessoas, operei meu joelho, agora é daqui para frente e só para baixo, né? Então, assim, teve mudanças? O que tem hoje? Sim, com certeza. Porque, assim, antigamente, essa visão que, operei o joelho nunca mais vai ficar bom, isso é uma visão bem antiga, né? Que as técnicas mais antigas fazia aquele corte no joelho enorme, abria o joelho, e normalmente se o paciente tinha uma lesão de menisco, já tirava todo o menisco do joelho, então isso sobrecarregava a articulação, aumentava ali o impacto, a carga naquela articulação, então realmente o paciente tinha uma melhora momentânea, mas depois de alguns anos aquilo evoluiu para uma artrose gravíssima que o paciente já não conseguia mais andar. Hoje em dia mudou muito. Hoje essas técnicas minimamente invasivas, que a gente coloca uma câmera lá dentro, a gente consegue, uma lesão mínima, a gente consegue fazer um reparo, a gente consegue fazer dar um ponto, dar uma sutura. Então, esse tipo de situação já não ocorre mais. Então, hoje a gente percebe que a gente preserva muito mais a articulação do que antigamente, né? E com a evolução da tecnologia isso foi possível, que daí a gente consegue uma recuperação mais rápida, um tratamento mais anatômico, né? Então a gente preserva mais as estruturas e isso o paciente tem uma evolução muito boa. A ideia hoje, na verdade, é mais preservar mesmo. Exatamente. A ideia hoje é preservar a articulação, né? E quanto menos a gente mexer ali para tirar e etc, é melhor. E tem alguma medicação, ou alguma coisa que dá para colocar lá no joelho para ajudar a cicatrizar ou para ajudar a melhorar, que evite que eu tenha que num futuro tenha um desgaste? Sim. Assim? Hoje tem vários... a gente tem vários medicamentos que a gente pode... O paciente fala assim, o que é infiltração articular? A infiltração articular... depende. Tem vários medicamentos que a gente pode fazer uma infiltração articular. A infiltração é só isso, a infiltração é o ato de colocar um medicamento no joelho. Então, assim, antigamente o pessoal fazia, o paciente era atleta e ele precisava jogar uma partida muito importante. Eles faziam uma infiltração com anestésico ali, para o paciente não sentir a dor do joelho, mas o problema estava lá, entendeu? Hoje a gente tem infiltrações com anti-inflamatório, né? Tem uma infiltração que é muito interessante, que é com viscosuplemento, que é o ácido hialurônico. Esse é um protetor do joelho. Então, assim, a gente percebe pacientes mais jovens que têm já uma certa lesão de cartilagem, que a gente faz esse tipo de tratamento para preservar a articulação. E alguns pacientes mais idosos também, que já têm uma lesão de cartilagem mais importante, que ainda tem dor ao deambular, tem desconforto, que a gente também faz esse tipo de infiltração. E essa infiltração tem dois benefícios assim muito importantes. Ela é como se fosse um lubrificante. Então, aquela cartilagem ali que já está raspando osso com osso, ele vai lubrificar essa articulação. Associado a isso, ela ajuda um pouquinho na absorção de impacto, né? Porque é uma das propriedades do... Igual você falou, é um líquido viscoso, ele é um gel, né? O pessoal fala assim, vou aplicar o gel no joelho. Então, assim, ele tem essa propriedade de lubrificação. E ele também tem uma propriedade biológica, né? Então ele ajuda a nutrir aquela cartilagem, tá? E preservar para que aquela cartilagem fique, a grosso modo, que essa cartilagem fique um pouquinho mais melhor, forte, fique melhor, uma qualidade melhor. Para que essa cartilagem aí consiga ficar uma resistência maior. Uma resistência maior por muito tempo. Uma vida, qual é? Corta de novo. Que tem uma vida mais longa, vida longa. Exatamente, para que essa cartilagem aí fique por muitos e muitos anos aí numa condição melhor. Maravilha. Então, quer dizer, todas essas modernidades, né, tudo a gente vai vendo que, né, tanto na cirurgia de joelho, na cirurgia de quadril, as coisas estão cada vez mais modernas, né? E todo médico, ele é permitido a operar em qualquer instituição, né? Alguns, você é credenciado em uma ou outra, né? Mas quando você escolhe para levar o seu paciente para dentro do hospital, você escolhe o conjunto todo, né? Você quer que tenha uma equipe especializada, então uma equipe de enfermagem que vá tratar bem o seu paciente, uma equipe de fisioterapia que vai passar no teu cliente, no teu paciente e vai fazer os exercícios corretamente. Então, por exemplo, a hotelaria é muito importante. A gente viu que a Santa Casa reformou os quartos, porque o paciente às vezes fica no quarto, um ar-condicionado, faz total diferença no pós-operatório, a qualidade que ele vai sentir, o clima, tá muito calor, nossa, você já tá lá com dor, já tá lá no pós-operatório, com um monte de medicação, com soro ligado, e daí,
tá quente o quarto. Então, o ar-condicionado faz total diferença. A cama hospitalar, você conseguir levantar e abaixar na hora que você precisa. O centro cirúrgico é um dos fatores, né, para uma boa evolução aí de um pós-operatório. Mas a gente sabe que toda essa estrutura, né, é fundamental. Uma equipe treinada, um ambiente agradável. Então, tudo isso ajuda muito no pós-operatório do paciente. A localização. A localização é uma coisa muito importante. Às vezes, até para a gente médicos ali, a localização da Santa Casa, no centro da cidade, faz bastante diferença para a gente. No outro podcast eu já comentei, mas o Dr. Rafael pode falar aqui. Eu levo meus pacientes para a Santa Casa por conta disso tudo. Assim, a hotelaria nova, reformada, o paciente se sente bem. O centro cirúrgico funciona redondinho, a equipe de enfermagem, circulante de sala, a parte de material, esterilização de material, de ter confiança. Taxas de infecções muito baixas, totalmente... Exatamente. Então, eu acho que assim, o que faz eu levar o meu cliente para a Santa Casa é tudo isso, é a confiança no conjunto, assim, sabe? E nós, nós sendo uma equipe, operamos juntos, passamos nos pacientes juntos, então assim, é muito legal. O Dr. Luiz faz ali uma cirurgia complexa, ali uma prótese de quadril, algo que é uma cirurgia que também a gente faz uma substituição da articulação, o paciente no outro dia está andando, você vê um fisioterapeuta caminhando no corredor com o paciente já no outro dia, então assim, é algo que realmente é gratificante, assim, você vê a estrutura toda em prol ali do paciente. Então, hoje é muito comum essa discussão aí de gramado, de como os atletas hoje estão tendo muitas lesões, então está tendo até essa discussão sobre gramado sintético, gramado natural e etc. E na verdade, a gente vê que a carga sobre um atleta, o atleta de futebol no Brasil, ela é muito alta, né? Quantidade de jogos, lesões musculares, essa demanda aí sobre o atleta profissional, ela é muito grande. Então, em relação ao gramado, ainda está em estudo sobre essa situação. Mas o que a gente percebe é um número crescente de lesões de ligamento cruzado, em especial. Uhum. Né? E esse é o ligamento aquele que o jogador tem que ficar... Perde a temporada praticamente. Exatamente. Nem toda lesão de ligamento é cirúrgica. Uhum. Tá? Tem vários ligamentos ali do joelho que a gente consegue tratar de uma maneira conservadora, que seria com repouso, fisioterapia, etc. Mas o ligamento cruzado, ele é um ligamento que ele é fundamental na estabilidade do joelho. Uhum. Então, se o paciente lesou esse ligamento e ele não opera, ele vai ter um joelho instável, né, uma instabilidade rotacional, uma translação ali do joelho. Então ele vai perceber que esse joelho nunca vai ser igual ao outro que está íntegro. Né? Então nessa situação, a gente sempre indica, né, cruzado anterior, a gente sempre indica o procedimento cirúrgico. E realmente o paciente perde a temporada. Né? Nos protocolos mais antigos, o atleta ficava em torno de 6 meses afastado. Aí a gente percebeu que após o 6º mês ainda tem uma fragilidade. Então esse ligamento ainda não está 100%, então tem ainda um período que ele precisa maturar um pouco melhor e estabilizar melhor o joelho. Então hoje o protocolo aumentou um pouquinho. Então uma lesão de ligamento cruzado para um atleta voltar a jogar é em torno aí de 9 a 10 meses. Com 6 meses, então o atleta voltava e muitas vezes acabava rompendo novamente. O atleta tinha uma nova lesão, então se você for pensar um atleta a nível de Europa, que tem o salário ali de 250 mil euros por mês, fica 2 anos parado, então eles segura um pouquinho mais, matura um pouquinho, melhora um pouco a musculatura, estabiliza um pouco melhor esse joelho, aí sim ele pode voltar 100%. É uma nova lesão, né? Exatamente. Mas é isso que você falou ali do ligamento. Então, assim, quando eu rompo o ligamento cruzado, que é o que você está falando, eu tenho que operar, então. São poucas as situações que a gente não indica cirurgia, né? Uma quando o paciente não tem condição, né? Outro paciente já idoso, bem mais sedentário, então assim, que ele não tem tanto essa necessidade dessa estabilização rotacional, tal. Então assim, são poucos os casos, mas em geral, a maioria dos casos, infelizmente, o ligamento cruzado ele é cirúrgico. Esse não tem como fugir. Esse aí é complicado. Mas a recuperação, então, apesar de durar bastante, né? O atleta, sim. O atleta, você estava falando do atleta profissional, 9 meses para voltar para praticar. Mas a pessoa, o dia a dia, sem jogar bola, assim, para voltar para as atividades do dia a dia, quanto tempo leva? O que o paciente, assim, ele operou, no dia seguinte ele já está andando. Perfeito. Está andando, beleza. E daí, para ele poder voltar a fazer as atividades dele, dirigir, trabalhar, fazer as coisas que ele precisa fazer. Assim, seguindo assim, um protocolo mais básico, assim, só para o pessoal entender, o paciente já sai
do hospital andando, né? Com um dia de cirurgia ele já está andando, ele com apoio de muletas, tal. Em torno de 15 dias a gente já tira os pontos, começa a retirar as muletas e o paciente já começa a fazer um trabalho específico ali na fisioterapia. Com o passar dos meses, a gente começa ali com a bicicleta, uma caminhada, aí ele evolui ali em 4, 5 meses com um trote, uma corrida, entendeu? E após o 6º mês a gente libera as atividades mais rotacionais, leves ainda, mas a gente já libera. Então, assim, dependendo da atividade que o paciente faça, com 2, 3 meses ele já está seguindo a vida normal. Né? Agora, realmente, para nível de esporte, um nível competitivo, aí a gente segura ali acima, ali 9, 10 meses mesmo. Mas o mais importante é que o paciente volta a jogar bola. Com certeza, Tem vários estudos que mostram que o ligamento cruzado, né, os estudos biomecânicos e tal, que o ligamento cruzado ele tem ali a resistência semelhante ao do ligamento nativo. Do ligamento, então o risco de romper é o mesmo que ele tem do outro lado. Entendi. E existe alguma coisa que leva à lesão, assim, fora o trauma, lógico. Significa, eu rompi um ligamento de um joelho. Eu tenho maior o risco de romper o outro ligamento, por exemplo? Sim. Tem alguns fatores ali que predispõem ali a lesão. Mulher, em geral, tem nosso país é mais comum homens, né? Mas, em geral, mulher tem uma predisposição maior à lesão. Tem alguns formatos de joelho também que tem uma predisposição maior. Então, por isso que é o ideal, antes do paciente começar a fazer uma atividade, que a gente faça essa avaliação. A gente já consegue fazer todo esse escaneamento e seguir um protocolo adequado para o paciente. Legal. E eu vi que você comentou ali que o paciente, então, quando não opera o ligamento, ele muda a dinâmica ali do joelho, né? Então, é um joelho que vai trabalhar de uma maneira diferente. Anormal, né? Exatamente. E isso provavelmente vai gerar um desgaste no joelho. Com certeza. O joelho, ele é uma articulação, por si só ele é uma articulação instável, né? Então por isso que ele depende dos ligamentos, dos meniscos, da musculatura para se estabilizar. Quando a gente perde esse pivô central que a gente diz, que é esse ligamento que faz essa estabilidade rotacional, a gente acaba sobrecarregando o menisco, né? Então é muito comum o paciente após um ano ter uma lesão grave de menisco, né? Ter um desgaste enorme de cartilagem, porque aquela cartilagem ela aquele joelho já não vai trabalhar mais encaixadinho como trabalhava antes, então esse desgaste de cartilagem acaba sendo também bem maior. Os estudos dizem aí que em torno de 1% ao mês de desgaste a mais do que o outro lado. Nossa! Né? Então, se você for pensar aí que o paciente vai ficar 1 ano, 2 anos, é 10, 20% a mais, né, de lesão do que do outro lado. Então, e esse desgaste da cartilagem daí não tem solução, né? Depois que gastou... exatamente. A cartilagem, a gente não consegue repor a cartilagem. A gente consegue fazer esses outros tratamentos aí paliativos, esses outros tratamentos para melhorar um pouco a situação, que seria ali a infiltração com ácido hialurônico, seria suplementos via oral, seria ali estabilização com a musculatura, então assim, fortalecimento, realmente. Então a gente precisa também desses outros fatores aí para proteger, já que essa lesão chegou a um ponto que realmente não tem retorno mais. E você comentou do paciente idoso, né, que às vezes pode fazer essa lesão, né, lesão no ligamento, mas ele geralmente já tem um desgaste, né? E daí quando o desgaste já chegou num nível muito grande, já está com o joelho, osso tocando no osso, que o pessoal fala, já não tem mais indicação às vezes de fazer um suplemento, alguma coisa assim, daí a solução qual é? Então, nesse ponto, assim, a gente já fez tudo que a gente podia, já fez todo esse acompanhamento, normalmente é um paciente que a gente já vem acompanhando há muitos anos, né? Aí o paciente chega lá no consultório e fala assim, doutor, não aguento mais. Então agora não dá mais, estou tendo dor todo dia. Então a dor é um fator, assim, às vezes a gente olha uma imagem, a gente vê que o joelho está muito desgastado, mas o paciente não sente dor. E às vezes a gente vê ali a imagem e o paciente tem muita dor, né? Então, às vezes a imagem nem é tão ruim, mas o paciente tem muita dor, aquele já tem aquele desgaste, aquela evolução bem ruim, assim. Tem muitos pacientes que a gente vê que a perna começa a entortar. É muito comum em idoso a gente ver a perna entortando. Tanto para dentro quanto para fora. Então, assim, a gente já percebe que já chegou um desgaste ali, que o osso já está cedendo. Nesse ponto, realmente aí a opção é a artroplastia, que é a prótese de joelho. A gente faz uma substituição de toda essa articulação, de toda essa articulação machucada, né? Então a gente tira toda aquela cartilagem machucada, todo aquele osso machucado. A gente faz um alinhamento, né? Um alinhamento anatômico que a gente diz, um alinhamento ali do eixo, porque muitas vezes a perna está torta. E a gente substitui aquela cartilagem machucada por um componente metálico. Uma 0 km. Exatamente, uma 0 km. E daí quando o paciente coloca a prótese, ele volta às atividades ou ele não? Ele daí tem que ficar mais quieto, tem que ficar mais acamado? Em geral, esse paciente da prótese já é um paciente idoso, né?
Nessa situação, as atividades diárias dele, ele consegue fazer. Tá? Então, realmente, também é um procedimento... já é um procedimento bem mais agressivo, sim, né? Sim, é uma substituição. Mas é um procedimento que o paciente consegue também já no outro dia andar com o andador, né? Fazer um acompanhamento com o fisioterapeuta. Então, assim, já é um processo um pouco mais doloroso, né? Porque a gente envolve muitas estruturas ali do joelho. Então, mas realmente o idoso ele consegue voltar às atividades diárias. Sem dor. Sem dor. Então tá bom. Mas assim, doutor Rafael, assim, todo mundo que tem artrose pode operar? Tem alguma coisa que contraindica? A idade do paciente? O paciente, hoje a gente vê que o paciente está cada vez mais idoso, né? Então, paciente acima de 80 anos, chegando no consultório, Sim. Como é que funciona? Todo mundo pode fazer a cirurgia? Como é que é? Olha, então assim, depende muito do perfil do paciente, né? Então, é exatamente isso. A gente percebe pacientes idosos aí bem ativos, né? É algo que a gente vê paciente na academia, paciente fazendo caminhada. Tem um paciente que eu acompanho de 73 anos que o objetivo dele é correr uma meia maratona. Então, assim, a gente percebe hoje que o paciente ele procura mais essa atividade física, que ele está vivendo mais, né? Então, depende muito do perfil do paciente. Tem alguns pacientes que têm, lógico, patologias aí que impossibilitam a cirurgia. Questão, né? Então, clínica mesmo. Questão né? clínica, o paciente é bem debilitado, etc. Então, isso a gente não indica um procedimento. Agora, se o paciente tem uma condição física boa, né? A gente sempre pede ali avaliação cardiológica, avaliação pré-anestésica. Então, assim, o anestesista vai avaliar esse paciente, o cardiologista vai avaliar esse paciente. A gente pede exames de sangue, a gente pede vários exames para ver se esse paciente tem condição ou não de operar. Então, o paciente se enquadrando nesses padrões, sendo liberado pelas outras especialidades e tendo uma condição clínica, sim, ele é um candidato à cirurgia. É uma situação curiosa que vem acontecendo com frequência, que não tinha antigamente, lesões em atletas de base. Então, por exemplo, assim, o atleta ele é um atleta de base de um time de futebol e ele tem já a base com muitas lesões. Então, assim, atletas aí de 12, 13, 14 anos já com lesões graves de joelho. Então, a gente está até estudando qual é essa situação. E um ponto que a gente chegou, na verdade, é que isso é uma profissionalização muito grande das crianças. Muito precoce. Muito precoce. Então, assim, eles têm treinamento de adulto, eles têm rotina do adulto, mas eles ainda estão em crescimento. Então, nem a estrutura, nem o osso, o músculo não é então, a ainda... estrutura ainda está acompanhando aquela situação, né? Então, hoje, a gente percebe atletas aí da base, principalmente do futebol, que é a área que a gente trabalha, muitos atletas da base com lesões graves de joelho, de ligamento, menisco, etc. Então, assim, a gente percebe que essa profissionalização também, precoce, também leva a um certo grau aí de maior de lesão. Então, por isso que é fundamental um clube ter uma equipe de fisioterapia acompanhando, treinadores, preparadores físicos, suplementação aí com suplementação nutricional. Então, tudo isso é fundamental aí para prevenir esse tipo de lesão. Doutor Luiz, por que você acha assim, que o alongamento e associado ao fortalecimento é tão importante para as articulações? Então, o que a gente faz na evolução, por exemplo, um paciente que vai para a fisioterapia, né, eles têm vários estágios. Então, começa principalmente com uma analgesia, por exemplo, que é para tirar a dor, tirar o processo inflamatório do paciente, e depois ele já passa para o alongamento. Por quê? Né? Aquela musculatura que fica muito tensa, né, ela fica muito encurtada, ela faz com que as articulações e as outras musculaturas sejam mais exigidas. Então, isso aumenta muito o risco de lesão ou de processos inflamatórios dessas outras musculaturas. Então, a gente conversando com o fisioterapeuta, às vezes eles fazem todo esse protocolo, né, chegando no fortalecimento por conta disso, porque a gente vê que se ele não passa pelo alongamento, ele vai gerar mais sobrecarga no joelho, e daí só com músculo não resolve. Exatamente. Então, assim, aquele atleta de academia, que ele tem uma musculatura muito forte, mas ele é totalmente encurtado, tem algum problema? Eu acho que quando ele faz só a parte da musculação e não tem esse alongamento adequado, ele vai gerar mais sobrecarga articular. Então, com certeza, até acredito que não só na parte do quadril, coluna, bem importante, exatamente, mas acredito que no joelho ele faça também a mesma situação, que gerando essa sobrecarga, podendo aumentar o risco de lesões. Com certeza. Aquela musculatura, apesar de forte, mas não alongada, ela realmente ela sobrecarrega as articulações ali. É como você estava comentando há pouco, que às vezes chega nos exames que a gente faz dizendo que aquela estrutura está hiper solicitada. Isso, né? A gente percebe ali, por exemplo, no joelho, a hipersolicitação do mecanismo extensor. Então, a gente percebe que
apesar daquela estrutura ela ser móvel e etc., mas ela está tendo uma sobrecarga maior, né? Não tem lesão nenhuma, mas ela está sendo exigida. Mas ela está sendo exigida de uma maneira inadequada. Então, doutor Luiz, o que a gente pode fazer para prevenir esse tipo de situação com o idoso? Então, o idoso ele já tem um osso mais fragilizado na maioria das vezes. Mesmo que não seja um osso osteoporótico, né, um osso que realmente já está doente, né, ele tem uma redução da densidade óssea. Então, por si só, o idoso já tem um risco maior de fraturas comparado com um adulto jovem, né? Então, às vezes, coisas simples na casa é importante para evitar uma queda. Porque uma queda que poderia ser banal num paciente jovem ou um adulto jovem, ele, no idoso, pode gerar vários tipos de fraturas. Então, fratura do quadril, que é uma fratura bem complexa, fratura de punho, que é muito comum, às vezes até fratura de coluna, coisas mais graves, né? Sim. Mas, por exemplo, o netinho que está lá em casa. Então, tem o brinquedo do neto jogado no chão. Aquele tapete que está ali, que na hora da passagem da sala ali tem um tapete. Um chinelinho, né, que não enrosca direito no pé e que fica meio solto. Tudo isso propicia um aumento no número de quedas. Porque o idoso ele tem uma visão periférica menor. Então, quando ele está andando, às vezes ele não percebe um brinquedinho ali que está ali. Todo mundo está vendo o brinquedinho, mas na hora que ele está andando ali, aquilo ali não aparece. Ele tropeça, por exemplo, um cachorro, então um pet, um gato. Às vezes ele já está andando com apoio, com a muletinha também, né? Então acaba tropeçando. E a gente vê na casa dos idosos também, é comum a gente ver também apoios de mão, assim, isso é recomendado? Eu acho que assim, isso principalmente também em banheiros, né? Porque o que acontece? Na hora que o paciente está tomando banho, né? Dentro do chuveiro, ele pode escorregar tudo. Então tem que ter alguma coisa que ele possa se apoiar. Às vezes até para lavar o pé, a perna, alguma coisa, ele tem que ter o apoio. Ele já não tem mais o equilíbrio. Apoio para sentar no vaso ali, para evitar um desequilíbrio, uma queda. E na hora de levantar, não sobrecarregar muitas articulações. Então, Legal. Esse tipo de acessório funciona bem. Então, tirar tapetes, não usar chinelinho, esse chinelinho de pano que fica solto o pé. Tomar cuidado com animais de estimação, crianças, netos que tem, não deixar brinquedos jogados no chão. Então, são coisas importantes para coisas simples que evitam uma queda e que muitas vezes essa queda no idoso pode gerar fraturas. Doutor, você comentou aí a respeito da osteoporose, né? Que tem alguns pacientes ali que nessa faixa etária dos idosos era muito comum, né? Uhum. E tem algo que a gente pode fazer ali para prevenir ou para melhorar um pouquinho essa qualidade óssea do paciente? Então, geralmente a paciente feminina, né, ela tem essa questão hormonal muito mais evidente do que o homem, né? Então, após a menopausa ali, aumenta muito o consumo ósseo. Então, há uma redução bem grande da qualidade da densidade óssea. Então, é bem comum as mulheres, por exemplo, fazerem consultas anuais com o seu ginecologista, né? E o ginecologista ir acompanhando, fazendo uma densitometria óssea, que é um exame que a gente consegue ver essa qualidade óssea. Então, quando a gente detecta que o paciente tem uma redução muito drástica, porque existem 3 graus. O osso normal, na verdade, né? A osteopenia, que é quando o osso ele perdeu um pouco a sua qualidade, e a osteoporose, vamos dizer assim, é um osso tudo furadinho já. A osteopenia enfraqueceu um pouquinho, e a osteoporose já é aquele osso bem frágil. Que isso, o que determina isso? Aumenta o risco de fraturas, né? Então, geralmente os pacientes até acham que isso dói, né? Eu tenho osteoporose e o meu osso dói por conta da osteoporose. Não. A osteoporose não dói o osso, mas ele aumenta o risco de fazer fraturas, às vezes até microfraturas, por exemplo, de coluna. Não teve queda, não teve trauma nenhum, mas o osso é tão macio, digamos assim. O pessoal diz que é um achatamento. Exatamente. Deu uma achatadinha. E não teve, não lembra de ter tido nenhum trauma, né? Uhum. Então, exames hoje, a densitometria óssea, exames laboratoriais que você consegue ver o nível de vitamina D, o nível de cálcio, o nível de hormônios que fazem com que esse sistema o metabolismo ósseo aconteça de forma normal. Doutor, a vitamina D é aquela do sol? É aquela do sol. É bom o solzinho, então? Então, aqui no sul, né, a gente vê que a incidência de sol é muito baixa, tem muito mais frio, o pessoal está sempre mais agasalhado, então a gente já tem uma deficiência, né? Então, a reposição da vitamina D deve ser estimulada, porque até o nível da vitamina D, hoje a gente pega pacientes no consultório que elas estão abaixo do normal e é bem fácil. Abaixo de 20, hoje é insuficiência. E é bem comum a gente encontrar o paciente que tem essa deficiência. Então, a reposição da vitamina D, às vezes a reposição do cálcio quando precisa. Até pacientes jovens mesmo, assim, que trabalham muito em escritório, em ambiente fechado, até médico mesmo ali em hospital. Sim, e etc. A gente não tem mais o cara não está mais na rua tomando um solzinho. E quando tá tudo encapotado por causa do frio, Sim. Então aquela incidência, meia horinha de sol que o pessoal
pessoal fala, é difícil. Hoje em dia, meia horinha de sol é muito raro. E com esses exames a gente consegue repor essas vitaminas e minerais, tudo que precisa. E tem várias medicações hoje em dia que a gente consegue fazer com que haja uma diminuição dessa perda óssea. E muitas vezes até uma reposição desse osso. Legal. Então, fazendo com que um paciente que saiu da curva, né, que estava seguindo uma normalidade na perda óssea, né, consiga voltar para ter um osso normal. Perfeito, muito bom. Obrigado, viu? Vamos puxar um pouquinho para essa tua área aí. Então, pessoal, chegando ao final aqui do segundo Santa Casa Cast com a ortopedia. Então, hoje a gente teve a honra de receber o Dr. Rafael Biagi, nosso cirurgião de joelho. Ele trouxe aqui um monte de novidade, tecnologias novas, elucidou várias dúvidas dos pacientes, até dúvidas nossas mesmo sobre as coisas mais básicas do joelho. Queria agradecer sua presença aqui, Dr. Rafael, e dê suas considerações finais, o que você acha que é importante aí os pacientes ficarem sabendo. Então, assim, de considerações finais que eu tenho para passar para o paciente é o seguinte: você que tem dor no joelho, que tem um desconforto, tá? Que está querendo iniciar aí uma atividade física, ou que já tem um familiar que tem dor há muito tempo, tá? O teu caso tem solução. Então, assim, hoje, com a evolução das nossas técnicas, dos nossos materiais, independente do problema que você tenha no joelho, a gente consegue resolver. Então, procure atendimento médico, procure a gente, pode ter certeza que a gente vai fazer o melhor aí por você. Obrigado. Obrigado, Dr. Rafael. Fantástico!